Olá, tudo bem? Eu quero falar um pouco sobre o poder da conexão. Estava meditando na Bíblia e comecei a pensar ao longo de mais de 20 anos como pastor, mentor, apóstolo de igreja, sobre o poder da conexão. Como isso é importante, não só para uma igreja, mas na vida como um todo, né? O poder da conexão de duas pessoas, como isso pode te colocar para cima ou também pode declinar, né? Te colocar para baixo. E, por exemplo, né, um nível de liderança, vamos falar em termos de liderança, né, um pastor, né? Quando pessoas que andam com esse pastor estão conectadas com ele, em termos de visão, propósito e tudo mais, esse pastor ele vai se sentir muito bem amparado, sabe? Em termos de companhia, de aconselhamento, de amizade, de pessoas que oram junto com ele, sabe? As coisas elas fecham porque a visão é a mesma. A conexão, ela explica coisas assim interessantes. São pessoas que não são iguais, as pessoas são diferentes, mas elas se propõem a fazer a mesma coisa. E se propõem a fazer a mesma coisa desde o início. Eu e minha esposa somos pessoas completamente diferentes, somos até de gerações diferentes, mas nós nos propomos a fazer a mesma coisa desde o namoro, noivado, casamento. Isso faz com que o nosso casamento, a nossa família seja bem sucedida. Na igreja, eu entendi isso também desde cedo. Eu sou pastor de igreja, Ministério Apostólico Leão e o Cordeiro aqui de Canela, e eu fui entendendo isso ao longo dos anos. Procurei trazer sempre pessoas para perto de mim que estavam procurando se conectar com aquilo que eu carrego em termos de conhecimento, em termos de presença de Deus e onde Deus quer me levar, ou seja, o propósito de Deus para a minha vida. Errei já muitas vezes, mas eu fui entendendo, fui amadurecendo e hoje eu consigo entender que as coisas elas fluem de uma maneira muito mais fácil, muito mais poderosa em termos de relacionamento e de resultado. Porque o que importa, assim como na vida como um todo, são os resultados que nós vamos ter. Para Deus também, os resultados que Ele espera que a gente vá ter ao longo da nossa caminhada, né? Por exemplo, deixa eu contar um exemplo bíblico aqui rapidinho, né? Abraão e Ló. Abraão e Ló tiveram muitos problemas. Chegou ao ponto de Abraão dizer para ele, Abraão era tio de Ló, vamos lembrar isso. Só que Deus tinha uma promessa para Abraão, né? Sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te dar, né? Só que sai da tua terra e larga a tua parentela. Essa era a condição. E Abraão levou Ló junto, que era sobrinho. Então chegou um ponto em que houve uma separação entre eles. Por quê? Porque Abraão era um homem de Deus. Ele buscava cumprir a promessa de Deus. E as consequências foi que Abraão enriqueceu, ele era bem-sucedido, as promessas todas de Deus se cumpriram na vida dele. Já do sobrinho dele, não. O sobrinho dele faltava algo. E por quê? Porque ele apenas respingava, vamos dizer assim, as bênçãos do tio na vida do sobrinho. Enriqueceu também, mas ele não era pleno. Ele não tinha identidade, uma pessoa sem propósito. E chegou um momento em que houve uma separação, porque não havia conexão. Sempre que não há conexão, há divisão. Sempre que não há conexão, há separação. Então, estava refletindo sobre isso, em deixar essa palavra para ti. Daqui a pouco tu é líder de discipulado na tua igreja, líder de célula, líder de louvor. Isso acontece muito nos ministérios de louvor. Às vezes as pessoas colocam lá apenas músicos, mas não são pessoas conectadas, não têm o mesmo propósito, não participam da mesma roda de estudo bíblico, de oração, por exemplo. Então lá na frente vão ter problemas.
Às vezes tu é um pastor de igreja e não se conectou no começo com a tua liderança. Estabeleceu pessoas para a liderança que não eram conectadas contigo. E hoje está colhendo problemas. E são sérios esses problemas. Porque depois que as coisas já estão acontecendo, é difícil mudar. Eu sei o que eu estou dizendo. Então, eu quero aqui me colocar à disposição para te ajudar. Eu sei como te ajudar. Porque eu tenho mais de 20 anos de experiência com isso. Muitos acertos, alguns erros também. Aprendi com os erros. E passos em Deus que eu fui aprendendo também com o próprio Deus e com pessoas muito experientes, com mentores, com apóstolos que mentorearam minha vida ao longo, pessoas que me inspiram até hoje, ao longo da minha jornada. E posso dizer que hoje sou bem-sucedido. E às vezes em poucas conversas, poucos momentos até, dá para identificar qual é o problema que está dificultando ou que está te atormentando na questão da conexão com pessoas. Tá bom? Então quero deixar aqui o convite para que tu me siga aqui no YouTube, Rodrigo Padilha, e também me siga no Instagram, ap_rodrigoj de Jesus, e me coloco aqui à tua disposição, me manda um direct ali, a gente conversa, e eu vou te ajudar, eu posso te ajudar porque eu tenho todos os predicados em lidar com pessoas, em gestão de pessoas propriamente dito, né? Então é isso, que Deus te abençoe, um grande abraço e até breve. Até o próximo vídeo.